vocês gostam de saber de fatos curiosos ou fatos bizarros? Hoje nós vamos falar sobre as seitas mais bizarras já encontradas neste mundo. E uma pior do que a outra, minha gente. Antes de eu começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você que, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Temos vídeos toda terça, quinta e sábado. E também vídeos curtos, assustadores, ocultistas, sobrenatural, enfim. Lá no TikTok, casos freak de segunda e sexta-feira ao meio-dia. Também quero pedir pra vocês curtirem, porque o curtir de vocês me ajuda bastante. E compartilha com outras pessoas que também querem saber o que acham esse tipo de assunto interessante. Então vamos lá pro nosso conteúdo de hoje, que tá bem fresquinho. A primeira seita que iremos falar é a Rajneesh Puram. Foi criado por Rajneesh lá nos anos 80, no Oregon. E ele tinha como principal objetivo a disseminação do amor livre e da meditação. Era uma seita que ela era bem vista até, porém foi utilizada para sabotar uma eleição. E nessa sabotagem foram então tiradas as vidas de 751 pessoas infectadas por salmonela. E tudo isso para tentar ganhar poder político. Então a gente tem que estar ali sabendo aonde a gente está se mantendo, né? Gente, se vocês estiverem ouvindo o carro da pamonha, não me pergunte porque tem um carro da pamonha 8h20 da noite passando aqui em Alphaville. Ou é algum vizinho que tá com isso, ou realmente tem um carro da pamonha, que é a primeira vez que eu vejo isso, 8h20 da noite. Mas tudo bem, vamos falar da nossa próxima seita. A próxima seita é chamada de Templo do Povo. Ela foi criada em 1955 por Jim Jones, em Indianápolis. No seu auge, ela chegou a ter 20 mil seguidores. E aqui eu faço sempre um alerta. Cuidado com o que você segue, cuidado em quem você acredita. Bom, ele misturava então elementos ali da cultura, tanto do socialismo quanto do cristianismo. Esse cara, eu acho que ele não batia muito bem as ideias, porque na década de 70 ele chegou a acreditar que iria haver uma guerra, então ele fez a cabeça do seu grupo para se mudarem para Guiana, porque lá ele acreditava ser um país de zona livre e que nada iria acontecer. Contudo, foi começando então a ter algumas denúncias do seu grupo. E o congressista chamado Lee Ryan, ele chegou até lá para tentar conversar com o Jim Jones, só que não deu nem tempo. O Lee Ryan estava com um pequeno grupo para chegar ali e conversar com ele sobre algumas coisas que eles não acreditavam, que eles achavam que ele estava fazendo errado. E o Jim Jones nem deixou ele falar um ai e simplesmente tirou a vida dele e de outros grupos. E aqui então que eu entro com o que eu falei pra vocês. Cuidado em que vocês confiem, cuidado em que vocês seguem. O Jim Jones, então, depois desse episódio fatídico, ele acabou fazendo a cabeça de mais de 900 pessoas do seu grupo para beberem veneno, tirando a vida desses povo todo, sendo então uma das seitas que até antes do 11 de setembro era considerado o maior massacre de civis americanos. Então daí vocês tiram. Bom, que for do mundo já teve várias datas, isso não é novidade pra ninguém. E essa seita em si, ela está ligada com esse fim do mundo. Bom, essa seita tem um nome um tanto quanto peculiar e bem gigante, na verdade. Ela se chama Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos. Ela foi criada nos anos 80 em Uganda e tinha o principal objetivo de fazer com que as pessoas seguissem as regras dos 10 Mandamentos à risca como uma solução para sobreviver ao apocalipse, que estava previsto para o dia 31 de 12 de 1999, que nada mais era do que o fim do mundo. Bom, o líder religioso da seita, então, fez o seguinte: fez com que todas as pessoas e todos os seguidores dele doassem tudo, todos os bens dele, enfim, tudo, para eles poderem passar livres de qualquer coisa, desapegados de tudo e poderem ser arrebatados. Ok, chegou dia 31 de 12 de 1999 e absolutamente nada aconteceu, vida que segue virou para os anos 2000. E aí o que acontece? Os seguidores então foram atrás de exigir os seus bens de volta, até porque não houve fim do mundo nenhum, só que ele não devolveu. Bom, os seguidores então eles começaram a se revoltar e elegeram um líder ali para eles, para essa revolta, né? Chamado de Dominic Cataribobo. Bom, o que acontece? Ele simplesmente tacou fogo na igreja com todas as pessoas ali dentro, tirando a vida de mais ou menos 500 pessoas e também assassinou mais de 200 pessoas e o corpo dessas pessoas foram encontrados no jardim do quintal dele.
A próxima seita se chama Ramo Davidiano e ela foi criada em 1955, tendo como líder David Koresh. Bom, ela foi criada a partir de uma cisma da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que eles acreditavam que Jesus Cristo iria retornar e que eles deveriam fazer as pessoas se armarem e estarem preparadas para o Apocalipse. Bom, a seita ela existia ali num rancho. Só que o que acontece? Um dia eles estavam lá e o rancho foi simplesmente invadido pela equipe de tabaco, álcool e armas de fogo, porque começaram um burburinho de que na verdade eles estavam ali armazenando armas para talvez uma possível guerra. Bom, essa batalha durou 51 dias entre o pessoal da seita e esse povo aí do Armas e Fogos. Enfim, resultou em 4 agentes sem vida e 6 seguidores sem vida. Até que então a Polícia Federal lá de lá decidiu intervir, chegando lá no rancho, que acabou pegando fogo, tirando a vida de 75 pessoas. Então vamos para o último, chamado Família Manson, que talvez seja o culto mais conhecido do mundo. Essa seita foi criada em 1967 em São Francisco por Charlie Manson. Ele era um fã assíduo de Beatles, a música dele favorita era Helter Skelter, e ele tinha um sonho de ser músico, só que foi frustrado porque ele não dava certo. Bom, em 1969, então, ele acabou assassinando 7 pessoas. As pessoas acreditam, na verdade, os estudiosos deste caso acreditam que isso foi uma vingança contra Hollywood por conta da carreira de músico frustrado. Mas ele fala que não. Ele fala que ele acreditava que aquelas pessoas estavam metidas com o apocalipse e por causa delas o apocalipse iria acontecer. Uma das vítimas dele foi a atriz Sharon Tate. Bom, o Manson acabou indo para a prisão, pegando a prisão perpétua e veio a falecer em 2017. Ei, vocês conheciam alguma dessas seitas? Participariam de alguma? Ou melhor, vocês fazem parte de alguma seita? Comenta aqui pra mim e não deixa de se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!